Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Como vocês estão? Porque eu estou com medo. Vocês estão bem? Graças a Deus pela vida do nosso pastor, pastor, né? Pastor Oídes, esse pai que nós temos a honra de estar debaixo do seu pastoreio. Louva a Deus pela vida do Senhor, que nos ensina com ou sem palavras, o tempo todo, né? O tempo todo. Quero louvar a Deus pela vida da minha família, minha esposa querida, nossos filhos. Há 18 anos caminhamos juntos e o Senhor tem nos abençoado pela sua graça, pela sua misericórdia. Louvar a Deus pelo departamento de família aqui, pastor Eliseu e toda essa equipe maravilhosa que nos honra sobremaneira com esse convite. Esqueci algumas coisas, porque quando tem um convite desse a gente esquece até de comer, né? De dormir, de comer, é a primeira coisa que a gente vai esquecendo. Mas eu estou feliz. Pastora Neuza, licença para eu falar aqui perto da senhora. A senhora me dá licença, né? Me permita falar algumas bobagens aqui, vamos dizer assim, né? Mas eu louvo a Deus pela vida da igreja do Jardim América, onde ali há quase 15 anos estamos caminhando juntos, fazendo a obra do Senhor, e Deus é maravilhoso. E a cada um de vocês, já vi aqui ex-colega de faculdade, já vi várias pessoas aqui que a gente conhece, e essa igreja mãe abençoada e abençoadora. E a todos os ouvintes da Rádio Paz, o nosso abraço. E eu espero que o Espírito de Deus, nesses minutos, desde o começo desta reunião, esteja trabalhando na sua vida de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então o tema desse encontro, dessa conferência é o quê? Os irmãos lembram do tema? Minha casa, um lugar de restauração. Vamos falar o tema? Toda a igreja? Eu até coloquei aqui nesses slides para ficar, nesse slide aí para ficar bem fixado na mente de cada um. Vou contar até 3, você vai falar esse tema aí para a glória de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. Minha casa, lugar de restauração. Muito bom o tema. Porque restauração, restaurar, por exemplo, essa igreja, esse templo passou por uma reforma. Não pode nem falar restauração porque não estava tão ruim assim, né? Mas, com certeza, as paredes sofreram lixa, né? Teve um lugar aí que teve que quebrar, teve que arrumar, teve que fazer muitas coisas. Algo foi tirado, algo colocado. Então dói. Restauração dói. Né? Então o tema é glorioso por isso, porque ele não negou a dor, né? E toda vez que a gente quer mudar para melhor, a gente vai enfrentar algum desconforto na nossa vida. Mas isso faz a gente crescer, faz a gente alcançar algo a mais. Eu creio que esse é o processo no qual você está, sua família está, porque o melhor de Deus está chegando para você em nome de Jesus. Amém? Mas nesse primeiro momento eu queria normalizar você com uma verdade que ela precisa ser difundida entre a família. Eu queria normalizar você que às vezes, ao vir numa conferência como essa, pensa assim: lá em casa parece que as coisas são ao contrário do que se fala. Lá parece que o negócio não é tão encaixadinho assim como parece. Parece que o negócio lá é meio arrepiado, não é? E aí eu quero normalizar você. Eu queria compartilhar com você dessas dificuldades que nós enfrentamos. O próprio Cristo, quando falou da parábola dos 2 alicerces, ele fala de 2 casas, construídas em terrenos distintos. Ele fala, um homem foi lá e construiu a sua casa na areia. Foi rápido, né? Cavar na areia é uma beleza, até com a mão se cava. O outro cavou na rocha. Cada um construiu a sua casa. Porém, tem algo maravilhoso nessa passagem, é que para ambas as casas a tempestade veio. A tempestade não veio só naquela casa que estava na areia, ela veio também para a casa que estava na rocha. E a Bíblia diz, e sopraram os ventos, desceu a chuva e correram os rios. Então a nossa casa
ela é açoitada pelas dificuldades, pelos açoites da vida. Amém? Então, nesse primeiro momento, eu queria que você entendesse isso. O que é que gera conflito na minha casa? Por que minha casa, por que a minha vida, ao relacionar, eu entro em conflito? Eu queria tranquilizar você. Deus tem uma palavra para o seu coração, mas anda comigo um pouquinho para nós entendermos isso aqui. Amém? Deixa eu ver se eu dou conta. Opa, como faz? É aqui, o de cá? Muito bem. Então, o que é família? Vamos ler? Você pode ler comigo? É um conjunto de pessoas, vou ler uma vez, depois vocês leiam, por favor. É um conjunto de pessoas unidas por sangue ou por laços conjugais e pelo desejo de estar juntas, por uma dinâmica chamada afetividade. É lógico que isso é só uma tentativa de descrever. Você pode ter a sua descrição e N descrições. Eu queria contar até 3 para que vocês lessem comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Família. Afetividade, que é o amor, né? Afetividade nada mais é do que os laços, o vínculo que está nas relações, na relação conjugal, na relação parental, na relação de pai com filho, de irmão com irmão. Há um vínculo ali, há uma afetividade ali. Teoricamente, quando se fala de amor, é lindo, é maravilhoso, né? O amor, e aí os poetas criam asas, né? E falam do amor. Como é maravilhoso o amor, não é? É ou não é? É maravilhoso amar, ser amado. Mas viver o amor talvez não seja tão simples assim. Vamos ver, então, o próximo slide para nós termos aí uma compreensão. Então, família, ela é entrelaçada por essa dinâmica chamada afetividade. A afetividade é como se fosse a argamassa que está entre os elementos da família. Isso chama afetividade, que também é amor. Porém, essa afetividade, ela gera o quê? O conflito. Porque não é simples amar. Não é fácil amar. Não é fácil amar. Se você tem dificuldade, bem-vindo à vida, bem-vindo à realidade, porque não é fácil amar. Ser afetuoso, se entregar ao amor, nas relações, isso gera uma turbulência dentro da gente. E é disso que eu quero normalizar você. E Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite para te abençoar. Amém? Então vamos lá. Vou passar rápido essa parte para a gente. Vamos lá. Então como é que desenvolve o conflito? Então vem lá. Capelato, ele diz uma coisa interessante. Que junto com o amor nasce o medo de perder. Você pode dizer assim, pastor, eu não tenho medo de perder. Mas isso é inconsciente, não é declarado. Mas quando eu falar o que é esse medo de perder, você vai dizer, eu tenho esse negócio aí, eu tenho esse problema aí. E é por isso que nós temos conflito, porque junto com o amor vem o medo da perda. O negócio é tão bom estar com alguém, amar alguém, mas nós interiormente temos aquele medo, meu Deus, e se esse alguém for embora? E se esse alguém partir, seja através da morte, seja através do abandono? Então esse medo de perder é que vai gerar o conflito na nossa vida. Porque eu amo, mas eu tenho medo de perder. Tenho medo de perder a mulher, tenho medo de perder o marido, tenho medo de perder o filho. E aí a gente luta para que o filho cresça. E teoricamente a gente profetiza, meu filho, você vai ser grande, você vai ser independente, Deus será contigo, você vai para a luta. Mas lá na frente parece que inconscientemente, quando eles vão crescendo, a gente começa a boicotar esse crescimento, porque a gente pensa, daqui a pouco eles crescem tanto que não precisa mais de mim. Se eles não precisar de mim, eles vão me abandonar, vão embora. E a gente tem dificuldade de abrir mão das pessoas que nós amamos. A gente tem dificuldade. E aí às vezes a gente vai criando os nossos filhos, né? E quer que eles sejam crianças por mais tempo. Não assuma tanta responsabilidade. A gente quer poupá-los da vida. Para quê? Medo de perder. Medo de perder. E aí isso vai gerar o quê? Um conflito dentro de nós. Ao mesmo tempo
que eu quero desfrutar desse presente, desse amor, eu já estou pensando e ansioso com a dificuldade do amanhã, né? Uma dificuldade, se eu perder, se for embora, se acabar, não é? Por isso que a gente briga tanto, marido e mulher, para ele cuidar da saúde, para ele fazer exercício, para ela, né, ser mais atenciosa, para tomar o remédio na hora certa, e a gente começa a ser chato, porque no fundo a gente tem um medinho de que eles vão embora e nos abandonem. Então, isso é interessante, porque o medo, alguém pode dizer assim, ó, eu sou um bom motorista porque eu tenho medo demais de envolver num acidente. O medo impede a pessoa envolver num acidente? Sim ou não? Não. Qual é que vai dar mais certo no trânsito? É o medroso ou o prudente? Prudente, aquele que não tem medo, mas ele sabe que é perigoso, ele sabe que ele tem que fazer a parte dele, ele não tem que andar com segurança, na velocidade que lhe dá segurança, na sinalização que lhe dá segurança. Então, às vezes, por medo, a gente acaba perdendo as pessoas que nós amamos, porque o medo não nos ajuda, né? O medo, ele faz as coisas acontecer. Até o Jó, aquele grande Jó, quando aconteceu toda a tragédia na vida dele, ele diz, o que eu temia me sobreveio. Um homem de Deus, próspero, abençoado, tinha no coração o medo de um dia chegar um vento, chegar uma dificuldade na vida dele. Talvez esse medo esteja aí no seu coração, no fundo, um medinho. Meu Deus, está tão bom que eu estou com medo. Será até quando eu vou ser feliz assim? É como se a gente não tivesse o direito de ser feliz, né? O casal está em lua de mel e preocupado. Meu Deus, quando chegar a crise? E quando ela não me chamar mais de meu benzinho? Quando o negócio não estiver tão bom mais assim, como vai ser? Não é? É como se a gente estivesse querendo antecipar o sofrimento. Mas eu quero que você acalme o seu coração. Você não é o único a sentir isso. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, igreja? Então vamos para frente. Glória a Deus. Então os conflitos conjugal começam assim. No começo, quando vai se instalar o vínculo conjugal, o vínculo amoroso, vem a fase da paixão. Quando o outro preenche toda a lacuna do meu ser. Mas é bom ser apaixonado, não é? Eita, mas é gostoso. Parece que o outro me entende no olhar, ele tem o mesmo gosto, o cheiro é bom, estar junto é bom, sinto falta, é maravilhoso. E isso é tão maravilhoso na vida, porque nessa fase, a paixão te encoraja a casar. É como se Deus falou, vou dar uma anestesiada no cabo aqui, eu vou dar pilha nele, vou colocar a pilha chamada paixão, para que ele vai para o altar e se case. Porque se não for por paixão, a gente pensar na realidade da responsabilidade, parece que a gente não tem essa coragem de casar. Quem é muito racional, parece que não casa, né? Mas a paixão vem, ela nos embala. É bom demais. Quando a gente menos pensa, a gente está aqui. O pastor Oídes, eu lembro até hoje do discurso que ele fez no meu casamento, lá em 1 Coríntios 13. O amor todo suporta, né? Todo crê, todo espera, com essa voz grave dele. E eu lá tremendo igual vara verde. Mas recebendo a palavra. Não é? Então a gente chega diante do altar de Deus, apaixonado. Mas aí vem um negócio, que é o antídoto da paixão, que chama convivência. Quando você vai conviver, a paixão acaba. Pode quem quiser falar o contrário, estou falando, é bom a gente pensar que não, mas a paixão acaba. O que mata a paixão? A convivência, porque você vai conviver com o outro, você vai ver que o outro não é esse Deus que você idealizou. Que muito das qualidades que você via nele, é você que jogou, projetou nele, nela. Ela não é essa princesa encantada, gloriosa, e ele também não é. O que faz a paixão acabar? Vamos ver se você está aprendendo mesmo. A convivência. Por que os atores, os artistas, as pessoas famosas casam e o casamento dura menos de um ano e vai casando? Porque ele quer ficar só na paixão, ele não quer desenvolver o amor. E para desenvolver o amor, eu tenho que enterrar a paixão morre, eu tenho que fazer o velório dela, e enterrar e começar uma nova fase. E as pessoas não querem passar por esse processo. Então quando a convivência chega,
ela vai aos poucos matando a paixão. E aí chega a terceira fase do casamento, que é a fase do desencanto, da frustração, da decepção em relação ao outro. É quando ele falou: você mentiu para mim. Quando você era educadinho lá, que nós namorávamos, você é um mentiroso. Cadê aquela educação? Cadê aquele romance? Cadê abrir a porta? Cadê o meu amor? Cadê? Não é? Você me enganou. Mas se você for ouvir o outro, ele vai dizer também: mas você também me enganou. Você não era aquilo tudo, propaganda de campanha. Isso é uma fase que chega o conflito no casamento. Primeira fase, primeiro conflito que chega no casamento é esse. Quando a paixão acaba e a gente depara com a realidade. E agora? O que fazer? É porque a paixão, ela é um sentimento muito imaturo. Nós precisamos desenvolver um sentimento mais amadurecido, precisamos crescer. A paixão, ela não sustenta casamento. A paixão não aguenta a vida inteira. E nós precisamos agora aprender a amar. Aprender que, a despeito das falhas dessa pessoa que eu descobri nela, a despeito dos defeitos que ele tem, é a pessoa que eu escolhi para viver. É a pessoa com quem eu fiz o voto de passar a vida. E é essa pessoa que eu vou amar. Aí você decide amar. É diferente. A paixão não vê defeito, o amor vê defeito, mas mesmo assim continua amando. É isso que Deus sente por nós. Ele vê o meu defeito, Ele vê a minha falha, mas Ele fala: eu decidi amar você. Você é meu filho, você é meu escolhido. E aí a gente começa a experimentar algo maduro, algo maravilhoso, chamado amor. Amém? Está entendendo? Mas quando a gente chega ali na frustração, no desencanto, isso vira uma turbulência na vida da gente. E aí nós vamos ter 3 possibilidades de resolver esse conflito. Eu quero passar aqui para vocês entender como a gente resolve esse conflito no casamento. Existem 3 possibilidades de lidar com esse conflito, que é o luto da paixão. Primeiro, é quando o casal começa a se acusarem, acusação mútuas. Você não é aquilo que você falava, você é mal educado, você, não é? E essa discussão não tem fim, irmãos. Se eu for brigar com a minha esposa e começar a falar dela, antes de eu fechar a boca, ela já tem algo para falar de mim, não é? Ainda mais a Raquel. Antes de eu fechar a boca, lá vem de lá para cá. E é essa dinâmica que muitos casais passam a vida inteira. E sabe o que vira isso? Quando nós começamos a acusar um ao outro, vai gerar um outro sentimento no nosso coração. Qual é o sentimento que está lá na acusação mútua? O ódio. E é possível, eu poderia falar seguramente, que todos os casais aqui que se amam, também já odiaram o seu marido, já odiou sua mulher. Se você for sincero, você vai falar: teve um dia que eu estava com muita raiva dessa mulher. Estava com muita raiva desse cara. Se eu pudesse. Mas a gente fica igual o seu Madruga com a Florinda, né? Só pisando no chapéu. Pode fazer mais nada. Não é? Então a acusação, ela não vai gerar transformação. Diga comigo: a acusação não gera transformação. Porque enquanto eu falo do outro, enquanto eu espero mudança do outro, a mudança nunca acontecerá. Quem quer mudança, não espera do outro. Ele faz algo diferente. Ele toma uma iniciativa. Vamos sair dessa dinâmica de ficar acusando um ao outro. Essa é a primeira forma de lidar. Mas isso vai gerar o quê? Ódio. E se não tratar, vai para o divórcio. Vira inimigo. Vira inimigo. Segunda forma é a negação do conflito. É aquele casal que foge da situação. Eu estou desencantado, eu não estou gostando, eu estou achando enjoado, mas eu não falo sobre isso. Eu tenho medo da minha mulher frustrar. Eu tenho medo do meu marido não gostar de eu falar para ele que eu estou achando ele chato.
Então eu vou continuar chamando de meu amor, meu bem, faz de conta que está tudo bem. É uma fuga da realidade. Irmãos, infelizmente, tem muita gente vivendo dessa forma. Você olha assim, é o casal nota 10. É o casal comercial de margarina, né? Só love, só amor, perfeição. Mas por trás disso tem frustração, por trás disso tem mágoa, tem ferida, tem muitas coisas para serem tratadas. Mas nós criamos uma dinâmica de não lidar com aquilo que é ruim. A gente não quer mexer, a gente não quer trabalhar. O casal não senta para conversar e falar francamente daquilo que ele está desapontado do outro. E aí alguma mulher pode falar, mas eu sou sábia, eu não vou falar porque vai gerar contenda, vai gerar confusão. E eu quero falar para você o seguinte: se você negar o conflito, a sua relação morre. Todas as vezes que a gente evita falar sobre um conflito, aquela pessoa vai morrendo para você e você vai morrendo para ela. A relação acaba. Existe uma aparência, mas na profundidade está tudo estragado. E seria bom a gente fugir, não seria? Até Davi, que matou o urso, o leão e Golias, nessa versão aqui de a mensagem, no Salmo 55, se não me falha a memória, ele diz assim: ah, quem me dera se eu tivesse asas como das pombas, eu voaria lá para o meio da floresta, caçaria um chalé isolado e eu ficaria lá, longe da tribulação. Tem hora que a gente cansa, mas eu queria te encorajar nesta noite. Deus não vai te dar asa, Deus vai te dar capacidade para enfrentar. Deus vai te dar graça para vencer. Deus vai te dar sabedoria para lidar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você crê nessa palavra? Porque fugir não resolve. Nós temos que ter a graça de olhar no olho. Não é ofender, é falar de si. De falar como se sente quando o outro faz daquela forma, né? Que essa seria a terceira opção. Então eu posso acusar, eu posso negar, ou eu posso conversar, que é a terceira opção. Na segunda opção, da negação, qual é o sentimento que vai gerar no casal? A indiferença. Você sabe qual que é o contrário do amor? O contrário do amor não é o ódio. Freud diz que amor e ódio é como duas faces da mesma moeda. O contrário do amor é a indiferença, é a frieza. É quando o outro não te toca mais. É quando você não importa mais. Isso é que é o frio. Isso que é falta de amor. É quando tudo que o outro fala não te toca. Não mexe com você. A lágrima não toca mais. Nada faz mais diferença. É a indiferença. Mas enquanto você estiver odiando, tem muito amor por trás desse ódio aí. Tem muito amor aí. Nós vamos achar ele, vamos vivê-lo em nome de Jesus. Amém? Agora tem uma terceira forma de lidar com o conflito. O que é? Um diálogo franco. Olhar no olho e falar: olha, eu estou decepcionado. Eu me sinto ruim diante dessa situação. Mas tem um segredo: ao invés de falar do outro, fale de você. Fale de você. Isso vai mudar tudo. É isso que os terapeutas de casais fazem. Fale de você para a pessoa. Olha, meu amor. Esse dia eu achei interessante, né? Uma mulher falando, que sentou com o marido, falou: meu amor, vamos separar? Falei: é assim mesmo? Fala meu amor e vamos separar? Né? Então, é olhar no olho um do outro e falar: olha, eu sinto frustrado quando você faz isso. Eu entendi que você queria falar assim, assim, assim. É isso mesmo. Isso me tocou, me machucou. Quando você fala de você, o outro se desarma.
e fala dele. Aí começa um diálogo novo. E aquilo que parecia não ter mais jeito, vai brotar o amor aí no lugar dessa paixão. Amém? Então é olhar nos olhos, é conversar com maturidade. Agora, amar, meus irmãos, amar envolve isso, envolve discussão, às vezes uma briga e tal, e às vezes a gente altera, mas tem que ter a capacidade também de chorar, abraçar, beijar, voltar a entender de novo. Isso faz parte da dinâmica da vida. Não pense que a vida vai ser essa calmaria que você pensou, não, tem essa turbulência mesmo, não é? Mas se você não quer viver o amor que envolve o conflito, você morre, você também não tem felicidade. Então é melhor você estar sempre ajustando, chamando na conversa, conserta agora, passa uma semana, se precisa, senta de novo, mas você vai ser feliz, você vai descobrir o sentido da vida, e isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, amém? Vamos para frente. Então, como que um casal se torna afetivo? Já esfriou, pastor. Agora tem muito ódio aqui. Como é que a gente vai tornar afetivo de novo? Vocês dão conta de ler? Então vamos lá. Como que um casal se torna afetivo? Primeiro, é enfrentar o conflito. E como que se enfrenta? Vamos lá? 1, 2, 3. Brigando, depois conversando e namorando, deixando um espaço onde não se fala de trabalho, não se fala de conta, não se fala mas se fala de si, de como está se sentindo com o outro, porque a afetividade é tudo isso. A afetividade envolve tudo isso, esse turbilhão, não é? Se a gente for lá para 1 Coríntios, capítulo 13, a gente vai ver que amar não é tão simples, não é? Amar não é tão simples. Amar é complicado, é trabalhoso. Olha aqui nessa versão da Bíblia, a mensagem, diz assim, ó: o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. O amor não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quanto os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue. É fácil? É fácil? Não, não é fácil. Mas bem-vindo à vida, bem-vindo à vida. Esse é o maior desafio de Deus para nós. O maior desafio não é ir para o céu, meus irmãos. Você está aqui, você aceitou a Jesus como Salvador? Quantos aqui são salvos em Jesus? Pode dizer glória a Deus. O maior desafio é amar o nosso próximo. Esse é um desafio. Mas Deus vai nos ensinar e vai nos dar graça. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E quanto aos filhos, pastor? Como é que faz com os filhos? O ideal, lidar com os filhos é com essas duas coisas que vai gerar o cuidado. O que que gera o cuidado? Amor mais o limite. Amor e limite são duas coisas necessárias para dar base para os nossos filhos terem saúde. Amor e limite. Porque o amor, né, é a gente ser afetuoso, é a gente dar, é a gente fornecer, nos doar. Isso acho que a gente sabe fazer. Agora, a nossa maior dificuldade é colocar o limite na dose certa. Porque o limite é ter cuidado. Se um filho chega para você, o adolescente, fala assim: pai, mãe, eu vou dormir na casa do fulano de tal. Você fala: tá bom, meu filho, vai com Deus. Isso pode ser considerado um abandono. Como assim? Pode ir. Com quem, meu filho? Que hora você vai chegar? Como que é essa casa? Eu conheço. Quem vai estar lá? Isso é cuidado. Isso é você mostrar que você importa com ele, com a saúde dele. Então nós temos que ter cuidado ao colocar limites, porque o limite tem que ser colocado com autoridade. E aí eu tenho que estar no equilíbrio da autoridade. Eu nem posso ser autoritário
e nem posso ser permissivo. Autoridade. E aí eu preciso ter saúde para exercer a autoridade. O que é autoridade? A autoridade é a gente permitir que o outro, quando eu coloco não, ele é não. Mas eu permito, eu vou só fazer essa colocação para você entender a diferença de autoridade e autoritarismo. O autoritário fala não, e aí a criança bate o pé e chora, e fala, cala, engole o choro. Isso é autoritarismo. O que é autoridade? A autoridade chega e fala, meu filho, não pode. Aí o filho bate o pé, ele permite a crise. Porque a crise, ela tem começo, tem meio e tem fim. O não dói. Você gosta do não? Ninguém gosta. Se eu chegar aqui, pastor aí, e falar, pastor Aídes, queria pedir ao senhor uma concessão, tal. Não, olha, Gilson, não pode. A gente fica sem graça, né? Ou a gente sai festejando, soltando foguete. Nós que somos adultos não gostamos do não. A criança vai gostar? Ninguém gosta. E eu preciso permitir que a criança tenha a crise dela. Agora, o que vai fazer eu ser autoridade é que eu não vou mudar a minha posição. O não continua sendo não. Ele vai dar uma birrinha, mas a birra passa. O choro passa e o não prevalece. Isso é autoridade. Agora, se a crise do meu filho me desestrutura e ele bate o pé, ele chorou já há 20 minutos, então pode fazer. Você está ensinando ele da birra. Por quê? Ele está entendendo que se ele chorar muito, ele vai ganhar o que quer. Então você tem que pensar muito na hora de pôr o limite. Discute com a esposa, discute com o esposo, porque o não precisa ser não. E a criança precisa, até os 6 anos de idade, mais ou menos, internalizar o não na vida dele. Porque senão ele vai dar um trabalho terrível. Eu trato filhos que não tiveram não. Ei, é difícil, dá trabalho. Chega na adolescência, na hora da rebeldia, vai dar um trabalho extraordinário. Agora, eu preciso ter autoridade, não autoritarismo. Filho está chorando? Meu filho, eu sei que você está frustrado. Deve ser frustrante mesmo. Não é bom ganhar o não. Mas é o não, é para o seu bem. Papai avaliou, eu já vivi mais do que você. Eu sei que esse não vai ser bom para você. Entenda. Não é? Entenda. Mas tem que manter o não. Agora, o que o limite é fundamental? Por quê? Capelato, ele vem dizer essa frase aí que eu achei muito interessante. Ó. Quem não lida com o limite, lidará com a morte. Isso é forte. E aí o pai tem que escolher. Ou eu ponho limite hoje, ou eu vou lidar com a morte amanhã. Isso é muito forte. Mas esse escritor não tirou de algum lugar não. Da onde vem isso? Vem da Bíblia. Vamos lá para Gênesis. Deus fala assim, olha Adão, toma conta de tudo. Mas essa árvore é o limite. Não coma dela. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou você aprende o não, ou você morre, ou você lida com a morte. Então isso é muito importante. É muito interessante na nossa vida. Com qual você quer lidar? Queimar a cara hoje, aprender. Eu tenho dificuldade, pastor. Busque ajuda. Isso vem da sua história de vida. Às vezes o pai foi muito repressor e eu quero fazer tudo aquilo que não me deixaram fazer. Eu quero permitir meu filho aquilo que não me permitiram. E isso é terrível. Mas coloque o limite hoje para que a morte não bata na sua porta amanhã. Amém? Isso é muito importante. Então Deus diz, certamente morrerás. Agora, esse versículo de Eclesiastes 10:8, a parte B do versículo é muito interessante. Glória a Deus. Olha esse versículo de Eclesiastes 10:8. Vamos ler? Toda a igreja? 1, 2, 3. Quem romper um muro, uma cobra o morderá. O que é muro? O que é muro? É um limite. Se você desrespeita o limite, uma serpente te pega.
ela está à espreita na fenda do muro. Alguém diz sabiamente: antes de você desmanchar uma cerca, procure saber por que ela foi feita. Não é chegar e meter o pé, tira isso aqui, precisa. Vamos procurar saber por que essa cerca foi feita. Porque os limites estão aí, e aí eu trago para a vida adulta, para a vida de criança, de adolescente, todo mundo. Os limites estão aí para nos proteger. Por exemplo, aqui está um limite, não é? Está a escada, e aqui está um limite, delimitando a escada. Se não tivesse esse guarda-corpo, eu poderia não saber, se eu estivesse descendo aqui, olhando lá o que está acontecendo na galeria, eu poderia desconsiderar o limite da escada. O que ia acontecer comigo? Eu ia cair, ia ter um acidente. Então esse limite está aqui para me proteger, para abençoar a minha vida. Através dele eu tenho segurança para andar no lugar certo, fazer o que é certo. Os limites foram criados por Deus, pela família, pela sociedade, para abençoar a sua vida. E você precisa internalizá-lo na vida do seu filho, para que ele seja bem-sucedido, para que ele seja próspero. Agora, ser o líder da sua casa, nem sempre as atitudes que o líder toma, todo mundo vai bater palmas. Tem hora que a gente toma atitude que um faz um bico, o outro torce a cara e tal, mas você tem que ter consciência que aquilo é o melhor de Deus para a sua família. E eu queria abençoar a sua vida nessa noite. E você tenha coragem de tomar decisões e atitudes que levam a sua família para mais perto de Deus. E guarde a sua família da tribulação e do vento. Agora é preciso ter graça para colocar os limites aonde eles precisam ser colocados. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. O que mais nós temos? Então a diferença, eu coloquei lá, a diferença entre autoridade e autoritarismo é que a autoridade permite a crise. Olha quanto Deus, você acha que Deus é autoridade, sim ou não? Ó, Jesus estava lá no Getsêmani, foi um momento de crise de Jesus, Filho de Deus. Me permita falar assim, mas é o lado humano de Jesus. Jesus estava lá, sentindo gosto de sangue na boca, imaginando o que esperaria ele dali para frente. E aí ele vai e faz uma oração: Pai, ô papai, será que não tem um plano B? Será que é isso mesmo que eu tenho que passar? Eu tenho que enfrentar isso mesmo, a via dolorosa? Será que não tem um outro jeito? Olha Jesus em crise, diante do sofrimento e da dor. Sabe o que o pai fez? O pai não desceu do céu: ô meu filho, vou ajeitar aqui então, assim como eu dei um cordeiro lá para o lugar de Isaac, eu vou ajeitar a situação para o senhor. Se fosse eu, talvez faria. Se fosse você, talvez você faria. Poupar meu filho do sofrimento, da luta, da dor. Ele já provou que é fiel. Eu vou criar uma situação aqui. O que é autoridade? Deus não repreendeu Jesus. Ô Jesus, você parecendo menino, rapaz, chorando, enfrenta, cala a boca. Nada disso. Deus estava em silêncio continuou em respeito à dor do seu filho, mas não voltou atrás da sua decisão, porque ele sabia que era o melhor para Jesus. Isso é autoridade. Isso é autoridade. Aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz o seguinte: que ele humilhou, assumiu a forma de homem, foi servo dos homens, e humilhou e desceu e morreu a morte de cruz, que era o pior dos homens que morria na cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo nome. Olha o que Deus estava vendo: se eu evitar esse sofrimento do meu filho, ele não vai ter o nome que ele vai ter se ele passar pela cruz. Então eu vou deixá-lo passar pela cruz. Eu vou me afastar um pouco. Vou manter o não. Tem plano B? Não. O silêncio de Deus diz: não tem. Vai em frente. Vai em frente. Que o Senhor nos dê essa graça nessa noite. Que o Senhor nos dê essa graça nessa noite. Que o Senhor nos dê essa graça nessa noite. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Então a família é um lugar maravilhoso, porque com a mãe
a gente aprende o papel passivo. Não estou falando de passividade patológica, estou falando de acolhimento. É com a mãe que a gente aprende a abraçar, acolher, receber afeto. É com a mãe. E aí você pode me dizer, pastor, mas eu não tive uma mãe totalmente querido. Eu sempre digo, os pais não erram, os pais fazem o que dão conta de fazer. Sua mãe fez o que deu conta, o que ela tinha para te dar. Talvez realmente ela não deu conta de ser mãe. Uma coisa é gerar filho, outra coisa é ser mãe. Gerar filho, a natureza se responsabiliza, o corpo toma conta. Agora, ser mãe já é uma condição totalmente diferente. Talvez a sua não deu conta. Não significa que você não vai dar, porque Deus derrama no seu coração aquilo que falta. Paulo diz aos Romanos, de sorte que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E eu creio que essa conferência de família, o Espírito de Deus está aqui para te proporcionar exatamente na sua necessidade o que você precisa para ser aquilo que Deus espera que você seja. Amém? Então, com a mãe a gente aprende a acolher o papel de ser passivo, de receber. E com o pai a gente aprende o papel ativo. É o pai que nos lança para a vida. É o pai que diz, vai. É o pai o primeiro que joga o filho, né? Põe o filho em cima da mesa e fala, pula meu filho. A mãe fica de lá, ei, vai machucar. O pai é que faz isso, pula, né? É o pai que faz o filho sentir medo, mas é o pai que joga esse filho para a vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque o pai transmite segurança. Ele transmite segurança. E aí Jesus, quando vai despedir dos seus filhos, os discípulos, ele fala o seguinte, lá em Mateus 28. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, pode ir, eu sou poderoso. Ele não disse que eles seriam poderosos. Vai porque eu sou, eu garanto. E é isso que o pai faz com o filho. Meu filho, vai, porque se der errado, eu estou contigo. Depois eu ajudo você a consertar. Vambora, vai. Vai que eu sou contigo. E a família tem duas missões quanto aos filhos: fazê-los criar raízes e fazê-los criar asas. Criar raiz é quando eu ensino, é quando eu dou a base para ele, eu faço ele comer a palavra, aonde ele vai se apegar, de onde ele vai nutrir a sua alma. Eu estou ensinando ele ter profundidade, ter raízes. E asas é quando eu falo que ele pode ir, mas tem limite essa ida, não é de qualquer forma. Quando eu não ponho limite, é como dar asas para filhos que não têm raízes. Aí ele sai igual a mariposa. Já viu mariposa? Mariposa sai batendo nas lâmpadas, tal. Daí a pouco as asas caem e ela se dispersa no mundo. É os filhos que têm asas, mas não têm limite. Eles morrem, eles se perdem. Então nós precisamos dar asas, mas também dar raízes. Fundamentá-los, enraizá-los na verdade. Saber que eles podem ir e quando eles voltarem eu estarei aqui para apoiar e para abençoar. Quem pode dar um glória para Jesus? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Olha esse versículo de Jó. Olha que pai era Jó. Olha que coisa linda. Jó 1:5. Eu vou ler, depois eu queria que vocês lessem. E essa repetição é só para que você vá internalizando. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Podem ler, por favor, 1, 2, 3.
estava dando certo na vida desse homem e dessa família. Se fosse eu e você, talvez nem precisava ir na igreja. Prosperidade, vitória, alegria, bênção, né? Satanás disse: o Senhor cercou esse homem com as bênçãos. Havia uma cerca de bênção em volta dele. Oh, coisa boa, não é? Agora ele tinha uma preocupação. Ele lançava os filhos: vai, meus filhos, não, pai, nós queremos fazer uma festa na casa do irmão fulano, nós vamos ter uma maratona. Segunda-feira vai ser na casa do fulano, terça na casa do outro, quarta na casa do outro. Vamos fazer uns banquetes aí, alegrar, tá tudo bom, tá uma bênção, tá uma prosperidade. Vamos matar um cordeiro, vamos matar um boi, vamos fazer um banquete. Aí eles iam, festejavam. Quando terminava esse rodízio, Jó chamava, falava: meus filhos, agora nós vamos santificar ao Senhor Todo-Poderoso. Porque quem sabe na hora da alegria, da euforia, vocês blasfemaram de Deus, vocês murmuraram, falaram alguma coisa, pensaram alguma coisa que não agradou o Senhor. E aí eu quero falar para vocês que a alegria tem limite. Tudo tem limite. Você pode festejar, pode alegrar, mas você tem que entender uma coisa: você não pode desagradar o Senhor. E aí Jó chamava, fazia um altar para cada um dos seus filhos diante de Deus, santificava, adorava, para que o Senhor pudesse derramar da sua misericórdia na vida deles. Eita, um pai desse é diferente, né? E muitos de vocês estão aqui porque muitas vezes nas madrugadas, sua mãe, seu pai se curvaram diante do altar de Deus e colocaram a sua vida na presença do Senhor. Mas ainda hoje existem pais, eu creio que aqui a maioria, e mães que estão diante do altar de Deus, colocando o seu filho na presença do Senhor. Eu quero dizer: pai e mãe, esta oração não é vã no Senhor. Deus estará abençoando poderosamente a vida dos seus filhos. A mão do Senhor será com eles. Anima o teu coração. Mas olha que coisa. Jó tinha medo, tinha uma preocupação. Nós não podemos desagradar o Todo-Poderoso. Porque nós temos um negócio seguinte: Deus está me abençoando. A gente pensa que a bênção de Deus é a aprovação para os nossos atos. E é um equívoco. Nem sempre a prosperidade, nem sempre está tudo dando certo, é Deus falando: eu estou agradando de ti. É nós que temos que fazer essa reflexão. Será se Deus está gostando de mim? Será se Deus está gostando dos meus filhos? Como está? Tudo estava dando certo, mas Jó chamava a sua família para sacrificar ao Senhor. Eu creio que com essa conferência você vai levantar um altar de Deus na sua casa, para a sua família, e Deus se manifestará lá. Deus se manifestará de uma forma especial e maravilhosa. Estou terminando essa parte para nós ministrarmos, buscar esse Deus maravilhoso. Concluindo, eu quero dizer o seguinte: ser feliz não é buscar constantemente o prazer. Há uma busca, né, constante do prazer. Ser feliz não é isso. Está sempre buscando o prazer. Ser feliz é adquirir uma condição de prazer. Qual é a condição? Deus coloca uma condição para nós, que é a família. Quando você investe na sua família, você está trabalhando uma condição para a sua felicidade. Não significa que todo dia você vai estar rindo e soltando foguetes. Você pode estar um dia chorando, outro dia meio amargurado, mas a sua família será o veículo de Deus para a sua felicidade. Invista nela, invista nos seus filhos, invista no seu casamento, porque essa é a condição de Deus para que você seja feliz e abençoado. Não é um prazer momentâneo, é uma construção para a vida toda. É uma construção. Você põe limite hoje, amanhã seu filho te dá prazer. Você zela da sua esposa, você zela do seu esposo, investe, e amanhã você colhe. Amanhã você tem saúde, amanhã você é cuidado, amanhã você é feliz, é abençoado. É a condição que Deus coloca diante de você. As outras portas de prazeres não tem a chancela de Deus. Deus quer que você tenha uma condição de felicidade.
Agora, como fazer isso, pastor? Faça algo diferente. Como eu disse no começo, amar não é fácil. E às vezes você é uma pessoa que não recebeu o carinho e o afeto que você precisava para você hoje transmitir. E o que fazer? É interessante nós pensarmos. Jesus conta uma história. Eu contei essa história na nossa igreja no domingo passado, que nós ministramos todos os domingos de maio para a família. Jesus conta uma história que um senhor tinha uma vinha. Vinha é uma plantação de uvas, não é isso? Tinha uma vinha. E havia uma figueira plantada dentro da vinha. A figueira era plantada, não nasceu lá por acaso, era plantada no meio da vinha. Aí o senhor, o dono da terra, o fazendeiro, chegou no lavrador um dia e falou: ô lavrador, meu gerente, tem 3 anos que eu venho nessa figueira buscar figos nela e não encontro. Corta isso, joga fora. Aí o lavrador disse assim: Senhor, deixa mais um ano, que eu vou escavar o pé dessa figueira, vou colocar adubo, esterco. Deixa mais um ano para ver se ela produz. Veja bem, 3 anos, o dono da terra ia colher figos, abrir as folhas, não tinha nada. Mas eu creio que aquele dono da terra estava testando aquele lavrador. Plantou lá e pensou o seguinte: eu vou ver como que esse lavrador vai lidar com essa figueira. E ele era especialista em uvas. Mas eu vou ver como é que ele vai lidar com essa figueira. É diferente, está aí no meio. É diferente de tudo que ele mexe, mas está aí, está no meio. Eu plantei lá, vamos ver o que ele vai fazer. E eu creio, e aí eu penso o seguinte: como que essa figueira pensava? Estava lá no meio, viu o lavrador, balde de adubo, passava por cima das folhas da figueira com balde de adubo, balde de água, cuidando, né, dos pés de uva, podando os ramos, cuidando. E aí todo ano dava muita uva, e ela lá. Hora por outra, adubo, esterco, matando praga, cuidando, tesoura, fazendo, e ela lá. E aí se a gente perguntasse: lavrador, por que você não cuida dessa figueira? Eu creio que ele responderia: não, ela não dá nada não, isso é estéril, não dá fruto. Se a gente perguntasse para a figueira: por que você não produz? Uai, ninguém cuida de mim, ninguém põe adubo, só cuida da vinha, só cuida do pé de uva, nunca cuidou de mim, como é que eu vou dar fruto? Essa é a dinâmica nossa. Por que você não é um bom esposo? Ah, só se eu conhecer essa mulher que eu tenho, está pegando o boi do jeito que eu trato. Por que você não é uma boa esposa? Com aquele marido, não me dá carinho, não me dá amor, é um bruto, é um esquisito. Presta atenção. Aí quando o Senhor falou o seguinte: corta. Eu acho que o Senhor, se a gente colocar ele na figura de Deus, Deus estava dizendo o seguinte: olha, você não vai cuidar mesmo? Então mata, porque já está morta. Joga fora. Mas eu acho que quando ele foi pegar o machado, ele pensou: gente, mas como é que eu vou cortar uma árvore que eu nunca dei uma chance, nunca investi, nunca fiz nada por ela? Não está certo. E eu queria que nesta noite nós vamos fazer uma oração. E tem uma coisa que Deus vai te dar aqui agora. Deus não vai te dar asas para você voar como Davi queria lá para o chalé da floresta. Deus vai te dar esterco e vai te dar água. Você vai pegar um balde de esterco, um balde de água, e vai voltar lá para a sua casa. Quem sabe tem uma figueira lá. É o diferente, é o que não entende. Ué, pastor, mas eu não entendo. Tratei meus filhos tudo igual. Primeira mentira: ninguém trata os filhos tudo igual, porque cada um é uma relação.
Por que um deu certo e outro não deu? Ele está querendo falar alguma coisa. O adubo que serve para a uva não dá na figueira, tem que ser um para ela. Eu lembro quando a gente mexia com esterco na roça, não podia ir lá no curral, juntar um carrinho de esterco e colocar no pé da planta. Matava a planta. A gente tinha aí, o meu pai falava, agora hoje é o dia de juntar esterco. A gente ficava tudo cheio de poeira e juntar carrinho de esterco, fazia aquele monte. Tinha duas opções para trabalhar o esterco. Ou você colocava fogo para sapecar o esterco, ou você jogava água para ele encharcar e dava uma febre nele, e aí ele ficava curtido. Daí a tantos dias estava na hora de pôr. Porque se colocasse ele cru na planta, quando chovesse dava febre e matava a planta. Aí você me fala, pastor, mas eu dou carinho. Mas é esterco cru. Não está chegando lá como carinho. Não é o carinho que esta pessoa precisa. Ah, mas eu dou tudo, eu dou roupa, eu dou calçado, eu cuido. Pastor, eu limpo a casa, deixo tudo arrumado. Mas não é isso que ele precisa. Vamos trabalhar esse esterco, vamos trabalhar esse adubo, para que quando você colocar na planta, ela vai produzir, a esterilidade vai embora e haverá uma mudança ali. E aí você pensa, mas é diferente das demais. Mas olha que beleza, tem uva e tem um figo aqui para mudar o gosto. É diferente, mas produz, vai dar prazer para você. E aí eu quero te dizer o seguinte, a alegria que você precisa, a sua família vai te proporcionar. A vitória que você precisa, o sentimento de amor que você precisa, lá na tua casa vai ter para te dar. Se você adubar, se você cuidar, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Só quem crê glorifica o nome de Jesus Cristo. Se você cuidar, Deus vai dar, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar. Agora não mate, porque a indiferença já é uma morte. Aquela figueira já estava morta, porque é a indiferença. Ela não era vista, ela não era cuidada. Fica de pé, por favor. Eu queria convidar o nosso grupo para cantar um louvor aqui, só enquanto a gente ministra. Por gentileza, eu falei com o pastor Eliseu, ele me permitiu. Pedi licença para a pastora Elza aí um pouquinho. Preste atenção, querido. Amar envolve sofrimento mesmo. Amar envolve isso tudo. Mas não fuja do amor, porque se você fugir do amor, você morre. Você fica estéril, você fica seco. Tudo perde o sentido na sua vida. Mas hoje, olhem para mim. Hoje, ao invés de esperar receber algo, eu queria que você tomasse uma atitude hoje. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente toma a decisão. Eu queria que você desse uma adubada boa agora nessa pessoa que está perto de você. Vou te dar 1 minuto. Joga um adubinho aí. Você sabe fazer isso. É um carinho, é um amor, é uma palavra, não sei. Dá uma adubada aí. Vai na sua esposa. Vai no seu esposo. Ei. Dá uma adubada aí. Bora. Minha esposa, você é linda, radiante, maravilhosa. Deus vai mandar a chuva e essa figueira vai produzir. Vai ver mudança, vai ter novidade lá na sua casa em nome de Jesus Cristo. Vai ter novidade lá. Vai ter novidade lá. Vai ter novidade lá. Você é estéril? Deus te cura. A Bíblia diz assim, ó. O marido, aliás, Jesus, comparando com o marido, diz o seguinte: ele lava a igreja com a palavra. Então tem uma palavra. Quem vai curar o coração da sua esposa não é o pastor Oídes, não sou eu. Só você tem o poder de curá-la. Tem casal que é assim: pastor, vai lá, meu filho. Só quem pode curar o coração ferido da esposa é o esposo. Eu não tenho esse poder. Quem cura a igreja é Jesus.
Deus vai te dar essa palavra que você precisa. O nome dele será glorificado. Sim. E nós vamos fazer uma oração agora. Pastor, eu queria amar e não dou conta. Peça que Deus vai te dar essa força, essa graça. Eu tenho dificuldade de perdoar, eu não recebi amor. O Espírito de Deus vai te dar um abraço aqui hoje. Preste bem atenção e olha para mim. Deus me revelou isso antes do meio-dia de hoje, quando eu orava para dar essa palavra aqui. Talvez você diz, eu não tive esse pai que me lançou, que me deu confiança, essa mãe que me abraçasse. Aí o Espírito Santo mandou falar assim, fala para os meus filhos, que aquele abraço que a mãe não deu conta de dar, hoje eu te dou. Aquela força que o pai não pôde te dar, eu te dou, eu te abraço e te encorajo hoje. Vai que a vitória é tua no nome de Jesus Cristo. Agora vamos cantar aqui. Se eu me humilhar, o Senhor tem uma fonte de água viva para nós. O Senhor tem vitória para nós. O Senhor tem vitória para nós. Não fuja do conflito. Em frente. É por aí mesmo. Nós vamos ser vencedor em nome de Jesus. Aleluia. Você pode abençoar a sua família nesta noite. Você é canal de bênção. Deus plantou pessoas na sua vida. Talvez Ele planta pessoas difíceis, que vai exigir muito de nós, mas Ele confiou em você. Tem pessoas que Deus planta de propósito. Não são fáceis, mas Ele confiou na sua capacidade. Você pode. Você pode. Você pode. Neste lugar, tu és real. Sinta a presença do Espírito de Deus. Pai. Ele é maravilhoso. O que eu não tenho, o Senhor tem. O que eu não posso, o Senhor pode. Oh Espírito Santo. Oh Deus, Abre os olhos do deixa os seus olhos serem abertos hoje. coração. Eu posso Aleluia. enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, Fala para Deus. Eu não dou conta, mas o Senhor pode. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Toca, Espírito Santo. Levanta o teu povo nesta noite, Pai. Dá-nos a capacidade. Ele é a sua fonte. Ele tem tudo o que você precisa. Ele tem. Ele pode te dar. Glorificado em nome de Jesus. Traz a vitória agora, Senhor. Traz a vitória nesta noite, Pai. Traz a vitória, Senhor. O Senhor é maravilhoso. 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 Eu posso Traz a vitória. Se eu me humilhar, Traz a vitória, Jesus. no teu altar e sacrificar. Vamos fazer algo novo para Deus. Ele vai te honrar. Ele
vai te honrar. Teus ouvidos Ele vai te abençoar. ao meu clamor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas porém um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus, aleluia. E essa fonte é inesgotável. Beba dela e distribua por onde você passar. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida. Que o Senhor Jesus abençoe o seu casamento, abençoe os teus filhos. Eles serão colunas na casa de Deus. Creia nisso, invista nisso. Deus te dará graça. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua família, por esta oportunidade. Sou seu servo. Sou servo do pastor Oídes. Estou aqui para servir a sua vida. E que Deus abençoe muito essa igreja e a cada um de nós em nome de Jesus.